antes de começar o programa, para quem quer saber a última live visto e justificada a semana. Nós não estamos não está tendo azar de programa para administração pelo seguinte, o designer gráfico, ele está recém-casado, ok? E ele entrou numa lua de mel praticamente eterna, então ele sumiu do mapa. Inclusive, se alguém achar Matheus Peixoto, por favor, nos comunique, tá bom? Porque realmente ele sumiu do mapa. Por isso que nós não estamos fazendo as artes para divulgar o convidado do programa de hoje, mas já garanto que o convidado do programa de hoje é muito gente boa, especial, vai bater um papo bem legal comigo aqui. 5 pessoas já estão na live, então quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e quero pedir para que você faça o seguinte: compartilhe essa live com alguém, marque alguém nos comentários e se você não puder ouvir a live, não puder acompanhar a live no Facebook, corre lá no nosso aplicativo para você escutar o nosso programa. Sempre deixando aquele recadinho básico que eu falo toda segunda-feira. Siga a nossa página aqui no Facebook, AD Casa do Pai, com esse logo bonitão que você está vendo aí. Siga a nossa página também no Instagram, @AD Casa do Pai Oficial, tem o nosso logo lá em branco e preto, ou preto e branco, se você preferir. E também no nosso canal no YouTube, ou YouTube, para alguns. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, nós vamos começar também a produzir conteúdo também no YouTube, beleza? Outro recado que eu quero deixar também, está finalizando o mês de maio e junho teremos a nossa festa de 7 anos de Casa do Pai. Então eu já quero deixar o convite para que você esteja conosco em algum dos 3 dias, 18, 19 e 20 de junho é a nossa festa. Inclusive, o convidado de hoje estará em um dos dias da nossa festa. Então, se fosse você, não perder a oportunidade, venha estar conosco nesses 3 dias, 7 anos, já ia falar 9, 7 anos de Casa do Pai, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? 9 pessoas já estão acompanhando o programa, a paz do Senhor Jesus para todos, é que não está aparecendo o nome aqui para mim nos comentários, mas tem bastante gente acompanhando a live aqui. Edson Quirino, a paz do Senhor. Thaís, Deus abençoe. João, um abraço. Thaís fez aniversário essa semana. Larissa, minha amiga do coração, Deus abençoe, Lari, um beijo. Pastor Marco, pastora Rose, pastor Marcão, Deus abençoe vocês. 7 pessoas estão aqui, então vem pra live, marque alguém nos comentários, por favor. Compartilhe a live com o máximo de pessoas que você puder, para que possamos interagir com vocês e vocês interagirem conosco, tá bom? Pastor André no backstage, hoje no backstage está um dos maiores fãs desse programa, Diácono Anderson está aqui no backstage hoje. Vamos falar de patrocinadores agora, Pastor André, é o momento em que os patrocinadores vão faturar, não é nós da rádio que vamos faturar, é os patrocinadores que vão faturar. Então, como sempre, eu gosto de começar sempre por Amor em Bolos, da nossa irmã Lidiane, para você que quer fazer festa, comemoração, confraternização com alguém, com a família, com os amigos, Amor em Bolos. Cantinho das Unhas com a missionária Andréa, para você, mulher que quer cuidar das unhas do pé ou da mão. Ju Oliveira Estúdio com a nossa pastora Juliana, para você, mulher que quer cuidar do seu cabelo. Cate Modas com a nossa pastora Catiana Baiana, para você, o pastor André gosta, para você comprar seu sapato, sua bolsa, sapatilha, enfim, acessórios femininos em geral. Maná do Céu Marmitex com a pastora Suzy, que inclusive acabou de chegar aqui na live. A paz do Senhor, pastora Suzy. Maná do Céu Marmitex com a pastora Suzy e a pastora Lilian. E JEA Caldos e Sopas com o pastor André, com a pastora Ju, que inclusive está fazendo o maior sucesso na cidade de Campo Limpo Paulista. Todos estão comprando caldos e sopas do pastor André, aproveitando esse tempo gelado, né, temperaturas baixas que nós estamos vivendo nesses últimos dias, tá bom? Então vou falar de novo, enquanto o nosso convidado já vem para cá para sentar aqui na cadeira já. Amor em Bolos com a nossa irmã Lidiane, Cantinho das Unhas com a missionária Andréia, Ju Oliveira Estúdio, Cate Modas, Maná do Céu Marmitex
e JEA Caldos e Sopas. Beleza? 10 pessoas estão aqui na live. Eu quero pedir para você subir esse número, por favor. Nos ajude, em nome de Jesus. Eu quero saudar aqui a Cindy Oliveira, a Gigi. Deus abençoe, tá? Cláudia Freitas, Cláudia, um beijo no seu coração. Deus abençoe. Já voltamos com imagens e eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. Meu querido amigo da casa, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, diretamente de Francisco Morato para o mundo. O nosso convidado de hoje é pastor Graciliano Neto. Salva de palmas para o pastor Graciliano Neto. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite. Ó, a voz é tão eloquente que parece a do Cid Moreira. Voz eloquente. Seja bem-vindo ao Victorino Talk Show, meu amigo. Privilégio, um prazer estar aqui. Saudação de paz a todos. E vamos ver aí o que você preparou hoje. Não, eu não preparei nada polêmico. Quem assiste o programa sabe, bem tranquilo e calmo, como eu costumo dizer. É um bate-papo mesmo, pra gente conhecer um pouco da história do convidado. Eu quero pedir para que você continue compartilhando a live, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder aqui no Facebook. Ou se você não puder acompanhar a live aqui no Facebook, corre lá no nosso aplicativo para você acompanhar também, tá bom? Vamos começar o nosso bate-papo. Eu quero que o senhor fale onde o senhor nasceu e cresceu primeiro. Bom, primeiramente, me chamo Graciliano Balbino da Silva Neto. Graciliano Balbino da Silva Neto. Tá. Bom, sou filho do senhor Graciliano Balbino da Silva, filho da senhora Rutilina dos Santos. E sou nascido em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. BC. Grande São Paulo. O nome do seu pai é Graciliano Filho e o seu nome é Graciliano Neto. Que interessante, é a terceira geração da família, que legal. E como era o pequenino Gracilianozinho lá em Ribeirão Pires? Meu Deus, isso vai me complicar. Eu gosto quando começa assim o programa. Bom, sou de uma família simples. Cresci na igreja, dentro da Assembleia de Deus, na qual estou até hoje. É aquela criança bem peralta, né? Bem peralta. Eu sou da época que a gente acompanhava muito a minha mãe nos trabalhos da igreja. E é aquela criança trabalhos de ciclo de oração, geralmente, exato, né? E aquela criança bagunceira, né? Nunca ficava quieto, o pastor mandava fechar os olhos para orar, nunca fechava os olhos. Mas é difícil imaginar o senhor que é tão culto, né? Tão calmo, tão tranquilo, aprontando assim nos cultos. É bem difícil de imaginar, mas o senhor está falando, eu acredito. O senhor está falando, eu acredito. E é interessante eu bater nessa tecla. O senhor cresceu na igreja? Cresci na igreja. Cresceu na igreja. Cresci na igreja. E como foi para quando entrou na escola, e aí veio infância, adolescência, juventude, já com a base toda dentro da igreja? Bom, na escola, aí já é uma outra história. Aí já é um outro momento já. Sim, porque na igreja você é o filho do obreiro. Uhum. Né? Você é o filho do irmão fulano de tal. Exatamente. Na escola, você não é o filho do obreiro. Você é mais um, né? Isso. Na minha época, não era mais um, eu era o fundão. Você sentava era da turma do fundão? Até hoje. Ai. O senhor era da turma do fundão na escola? Eu sou da época do livro Caderno Negro, livro negro. Pastor André disse aqui no backstage que também é dessa época. Sim. Quando a bagunça era muito grande, era para essa sala do diretor que nós íamos. E ali, eu assinei, acho que
Várias Várias vezes. arquivo confidencial. Quem olha pra cara desse moço nem imagina isso, mas esse é o Victorino Talk Show para contar um pouquinho das histórias. Quero saudar aqui a pastora Juliana, que foi aniversariante desse final de semana. Também fiz aniversário esse final de semana, graças a Deus, no sábado. Quero já deixar aqui o parabéns para irmã Simone, que lidera a intercessão aqui. Vai fazer aniversário amanhã. Um abraço, Simone. Deus abençoe. Existia na tua época na escola aquele negócio de não vamos brincar com ele não, porque ele é filho de ele é crente. Não, porque Ou existia algum tipo uma visão diferente em cima de você por conta da tua fé? vamos colocar assim, até minha terceira série, ali a questão de 9 anos, né? Nossa época, terceira série era 9 anos de idade. Então era mais bagunça mesmo, influência dos amigos. O Graciliano, né, criança, como toda criança da nossa época, jogava bola. Nunca fui muito jogar bola, porque não é um atributo que Deus me confia. Isso é verdade, eu posso falar de... O Anderson tá aqui no backstage, tá concordando. É verdade, eu já vi o pastor Graciliano jogar bola e realmente, melhor senhor pregar. Um ótimo atleta. Um ótimo atleta. Tá em forma, inclusive, mas... Então... Mas eu gostava de soltar pipa, Uhum. peão, bolinha de gude, Bolinha de carrinho gude. de rolemã na rua de terra. Básico. Tudo isso, como qualquer criança. Exatamente. Estilingue, caçar, brigar. E na escola, eu sou da época do hip hop. Underground, para ser mais específico. Pastor André é dessa época ou não? Também? Então pastor André e pastor Graciliano são contemporâneos. Maravilha. Muito interessante isso. Então, a época de escola, ela foi fácil, foi difícil, foi mediana? Eu nunca fui muito bom na escola. Eu sempre fui um aluno Esforçado. médio para ruim. Eu repeti 3 vezes. Meu Deus do céu! Verdade. E como que foi o Graciliano? Você vai me complicar, né? O Graciliano pai, na hora que ele olhou e passou as notas, falou: Graciliano Neto, tá complicado as notas aí, hein? Então, meu pai eu sou de uma família de 4 irmãos, né? São 2 homens e 2 mulheres. E a diferença, eu sou o segundo filho. Minha irmã, a diferença de idade é 2 anos. Uhum. Que é a Renata, mora no Guarujá, tem a sua profissão. Graças a Deus estão todos bem. Estão todos... Todos servindo a Cristo? Graças a Deus. E atuando na obra. Isso é o mais importante. E sou eu. Depois de 7 anos veio meu irmão, que é um testemunho que nós temos assim muito grande dentro da minha família. E depois de 2 anos, né, diferença minha para a mais nova é 9 anos, Uhum. que é a minha irmã mais nova e o colírio dos meus olhos até hoje. E um fato interessante, na época de escola, eu era muito arteiro, muito. Gostava de amarrar cardaço das pessoas. As irmãs do círculo de oração ficavam assim, aborrecidas demais. Por quê? Na igreja que eu pertencia... Então. Eu tô começando a ficar chocado aqui. Pastor Graciliano, cara, terrível. Pode continuar contando, meu pastor. E as irmãs, elas reclamavam muito. Era muito bagunceiro. Eu não vou falar tudo porque... não dá pra falar tudo, né? Muito interessante. Até hoje eu tenho uma ótima convivência com essa pessoa. É um pai de família maravilhoso, um obreiro muito dedicado na igreja. Não está mais na cidade de Ribeirão Pires, mas esse rapaz, né, que hoje tem a sua família, ele era filho de um evangelista. E brincando, brincadeira vai, brincadeira vem, olharam pra mim e falaram assim: eu duvido você colocar o chiclete na cabeça dele. E aí, o que eu fiz? Tu colocou um chiclete na cabeça dele. Foi a primeira vez que eu vi um corte careca na minha vida. Ó, a pastora Suzy colocou aqui, ó, Deus fez a obra, kkk. Então, sabe aqueles programas de entrevista do YouTube que tem uma chamada forte? Se esse programa aqui fosse no YouTube,
A chamada que eu colocaria seria essa: eu coloquei chiclete na cabeça de um obreiro. Pastor Graciliano Neto. Muito bom, muito bom. Muito bom. Depois da escola, chegou já a maioridade. E aí... Aí começaram os problemas. Não, problema não. Começaram-se processos. Pode-se dizer assim? Sim, mas um processo que trouxe grande dor de cabeça. Né? A ideia que eu tenho hoje é que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Disso não temos dúvida. E Ele me permitiu fazer algumas coisas para que hoje eu pudesse valorizar a minha raiz, a minha base. Eu sempre fui um cara mediano, porém muito esforçado. Né? Base, meu pai ele sempre instruiu. Graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho muita bagagem, inclusive daquilo que muita gente fala hoje de bom, graças a Deus por isso, aprendi dentro de casa. Mas a minha pior fase foi a adolescência. Por quê? Porque na minha adolescência o meu pai já era pastor. E já viajávamos por diversas cidades. O problema é as influências que as amizades que eu tinha muita facilidade, ainda tenho até hoje, mas hoje para resgatá-los para Cristo. Mas eu era uma pessoa muito propensa a fazer coisas erradas e eu sou um milagre da parte de Deus. Só para você ter uma ideia, eu certa vez, se não fosse o meu tio, eu ia parar na FEBEM. Porque eu arrumei uma confusão tão grande, mas tão grande, que meu tio teve que intervir. E ali eu realmente vi que Deus tinha algo na minha vida, porque foi feio o negócio. Uhum. Nessa época de adolescência, você já tocava na igreja? Sim, comecei a me interessar por música com 9 anos de idade. E com uns 12 anos mais ou menos, foi na época que eu comecei realmente a tocar na igreja, só que eu gostava de um gênero musical rock. Eu era roqueiro nessa época. E queria tocar na igreja, mas queria tocar na escola música. Então, por isso que eu falei, eu sempre fui do fundão. E no fundão, né, tem as pessoas dedicadas, mas no fundão geralmente bagunça, né? O fundão geralmente é a galera da bagunça mesmo. Não tem jeito, né? É o que peita professor, Uhum. Fato interessante, com 10 anos de idade, eu já tinha, acho que foi a minha primeira vez que eu repeti, porque eu repeti 2 vezes a terceira série, tá? Parabéns aos envolvidos. As 2 por bagunça, tá bom? Olha aí, pastor Graciliano. Mas na minha época, eu sou de 85. Na minha época, para uma professora xingar um aluno era muito raro. Né? Você via ela gritando, mas xingar não. E ela me xingou. E eu joguei a mesa nela. Aliás, a cadeira nela. O pastor André, coloca aí aquele uau. Não precisa não. Pelo amor de Jesus. O resultado disso foi o que... Olha esse testemunho, cara. Você olha pra cara do pastor Graciliano, você não imagina essas coisas, né? Meu Deus do céu. Vão vir coisas boas, tá? Não, vai vir, eu creio. Eu não tenho dúvida. O pastor Marco tá colocando aqui bênção pura. A minha mãe colocou aqui a paz do Senhor Jesus. Cheguei. Tá atrasada, viu, mãe? Atrasada pro programa. Só um parênteses aqui. Dia 14 de junho, marque na sua agenda, por favor. O Victorino Talk Show será com a diretoria da igreja. Vai estar eu, Bispa Rosana, pastor André, pastora Ju, pastor Paulinho, pastora Catiana, pastora Lilian. Programa especial de comemoração aos 7 anos da Igreja Casa do Pai. Vai ser terrível esse programa. Tá bom? Já marque na sua agenda aí. Mês de junho vai ter só convidado da casa. Então vai ser muito bom, vai ser bem legal. Então assim, vamos recapitular. O senhor já tocava na igreja? Tocava no louvor ou nos jovens? Tocava para a igreja. Tocava na igreja. Só os hinos da harpa. Tinha os músicos oficiais, né? Então a gente estava começando. Legal. Toda aquela questão. E aí, existiam-se as más influências, amizades que interferiram. Quando que foi que Jesus mesmo teve um encontro e falou assim, agora você vai me servir de uma maneira verdadeira? A partir do momento que aqueles que eram meus amigos
E aqueles que a gente tinha pacto mesmo de começaram a morrer. Meu Deus do céu. Foi aí que eu... Porque nessas indas e vindas, nós, com 10 anos mais ou menos de idade, meu pai começou a pastorear efetivamente pelo Então, ministério. na verdade, quando o senhor entrou na igreja, o pastor Graciliano pai era apenas pastor e não dirigia uma congregação, é isso? Sim, meu pai, na verdade, ele passou por todas as fases. Se eu for falar do meu pai, eu vou ter que falar com ele com 14 anos de idade, que ele aceitou a Cristo. E aí a minha avó, que eu não a conhecia, ela faleceu, eu tinha meses, expulsou meu pai de casa. E aí os irmãos se reuniram, um irmão do meu pai conversou com a minha avó, meu pai voltou para casa. Eu sou filho de alagoano, né? Então já sabe que é meio sanguíneo. Mas o senhor nasceu aqui em São Paulo. Nasci em São Paulo, mas a origem é alagoana. Isso, Alagoas. Nordeste. E o que ok. acontece? Meu pai aceitou a Cristo com 14 anos, se interessou por música e foi batizado com o Espírito Santo com 16 anos de idade e passou a fazer parte dos jovens. Conheceu minha mãe, namorou, noivou, casou. E aí vieram os filhos, tudo na mesma igreja, mesma cidade. Só que aí meu pai passou a ser cooperador. Depois diácono, depois ele chegou ao presbitério. E nisso, do presbitério, ele foi chamado para o ministério como pastor. Entendi. Essa história que o pastor Graciliano está contando tem a ver com algo que nós falamos em alguns programas anteriores, o pastor André vai lembrar, da questão do não pular etapas. Sim. Que é uma coisa que hoje, a geração de hoje, ela tem muito da questão do pular etapas. Então, o que o senhor está falando em relação ao seu pai é muito interessante. A geração de hoje quer pegar atalhos, não quer viver processos. E quem chega longe é quem não pula etapas. Então, é muito interessante o senhor contar esse relato aqui. Eu quero mandar um beijo aqui para Stephanie. Stephanie, Deus abençoe, um beijo no seu coração. Pastora Lília, Deus abençoe, Pastora Lília. Em nome de Jesus, uma das nossas patrocinadoras aqui do programa Victorino Talk Show. Por favor, marque alguém nos comentários, por gentileza. Compartilhe a live com alguém. Me ajuda a te ajudar aí nessa programação do Victorino Talk Show. Então, os amigos da qual o senhor andava começaram todos a falecer. Em virtude do que fazia. Em virtude do que faziam. Exato. Né? E aí o senhor começou e aí veio um choque de realidade, podemos dizer assim? Nós éramos em 7. 4 faleceram, porque realmente se jogaram para, né? Vivenciaram, né? A vida errada. Os 3 que ficaram, 2 são pastores, que sou eu, e um pastor que hoje está em Ribeirão Pires, ele continua pastoreando lá. Glória a Deus. Um outro ministério, mas foi salvo. Era o pior de todos. E tem um que está preso. Está preso. E não vai sair tão cedo. Meu Deus. Mas a partir daí, eu comecei a entender o que era livramento. Por quê? Porque quando você está na igreja, quando você cresce no convívio cristão, tudo que se ouve no altar é muito bom, mas as pessoas, elas não acreditam de fato. Sabe aquela velha história, eu quero, tipo Tomé? Quero ver. Eu quero ver para crer. Exato. E eu era dessa forma. E eu tenho certeza que eu sou fruto de joelhos, né? De orações, porque minha avó sempre orou, meu pai e minha mãe passaram noites. E detalhe, hein? Eu já fiz muitas coisas assim, né? Coisa de jovem, nunca foi nada ao extremo. Porque eu comecei a perceber as coisas, eu falei, não, isso aqui não vai dar certo. Vai me levar para onde eu não preciso ir. É um limite que você não pode, uma barreira que você não pode romper. E só que meu pai sempre orando, sempre. E uma coisa interessante que eu digo para todos os pais, eu faço questão de frisar. Eu era crente na igreja, eu cantava com um grupo de adolescentes, eu estava ali na escola dominical,
Mas à noite, eu abria a janela do meu quarto e saía. Pegava o carro do meu pai e saía. Então, Mas já tinha habilitação já? 14 anos de idade. Olha. Gente, Deus fez a obra mesmo aqui na vida do pastor Graciano mesmo. Malandro. Mas é bom que o senhor conte esse testemunho. Eu acho interessante. Assim, eu tô falando porque eu conheço o pastor Graciano há pelo menos uns 4 anos, né? E eu nunca tive a oportunidade de ouvir o testemunho dele. Então é muito importante que o senhor conte. É importante esse relato que o senhor está dando aí. É aquela vida dupla, sabe? Uhum. Ah, não, eu tô na igreja, terno, gravata. Eu era adolescente, né? 14 anos, você ainda é um adolescente. É. Você ainda está saindo da fase juvenil e indo pra adolescência ali. E eu conseguia. Mas o meu problema, sabe qual era? Porque eu me batizei com 12 anos de idade. Eu desci as águas com 12 anos de idade. Nossa, eu também. Eu desci as águas com 12 O anos. meu culto de maior medo era o culto de da Santa Ceia. Por quê? Porque as irmãs do coque, quando se E elas levantavam... ainda existem, ok? Sim. Aqui na casa do pai tem um monte. Quando elas se levantavam, eu baixava a minha cabeça e o meu maior medo era: não deixa vir pra perto de mim. Não deixa. Não vem, não vem. Essa é a sensação. Pode preparar a risada aí. Essa é a sensação quando a bispa Rosana desce do altar aqui na igreja. Essa é a sensação que vários... Ó, a pastora Assunção colocou aqui, kkk, corre. Tem nego que quer levantar da cadeira na hora que a bispa desce do altar aqui. Porque é terrível mesmo, é terrível. E aí, esse processo aconteceu quando o senhor já ainda na adolescência ou já na maioridade? Eu coloco essa parte da minha vida dos meus 11 até os 14. Por quê? Porque Pode colocar o microfone um pouquinho. Isso. Quando eu comecei a observar e os meus amigos de 14 anos estavam morrendo. Eles morreram na adolescência. Sim. Com 14 anos, eu falo que eu comprei meu primeiro carro com 14 anos. Isso tudo foi lá em Ribeirão Pires? Isso. Porque nesse período, com 12 anos, meu pai começou a pastorear como pastor. Uhum. Então ele ia para uma cidade... Pastor dirigente de igreja mesmo. Já vivendo do altar. Uhum. E o que acontece? Ele dirigia as igrejas pelas redondezas e, por exemplo, ficava 8 meses numa igreja, acontecia um problema, aquela fase experimental de obreiro, sabe? Uhum. Tem um problema, manda aquele obreiro porque ele precisa ser experimentado. Então, vira e mexe, eu ainda estava no convívio. Agora, com 14 anos de idade, foi onde eu vi realmente livramento de Deus, que aí meu pai foi mandado para uma cidade longe. Nós saímos de verdade, de mudança mesmo, de Ribeirão Pires. E aí foi para onde? São José do Rio Preto. Mais longe ainda. Sim. Por 2 motivos. Primeiro, porque Deus queria meu pai lá para conduzir a igreja. E segundo, porque Deus sabia que se eu estivesse... Se continuasse em Ribeirão Pires... Eu seria um próximo. Talvez o senhor não estaria aqui para contar essa história. Com certeza. Com toda certeza. E aí, o senhor foi para São José do Rio Preto. Quanto tempo morando lá? Lá nós ficamos 2 anos. Lá com o meu pai, né? Depois daí foram 17 igrejas. Meu Deus do céu. Mas cidades diferentes? Isso. No interior foram 3 cidades. São José do Rio Preto, Cajubi, Severínia. Como que é o nome da cidade? Cajubi, Severínia. Alguém do backstage já ouviu falar dessa cidade aí? Não. Fica perto de Olímpia, Barreto. Victorino Talk Show também é geografia estadual. Aqui tem de tudo nesse programa. É Cajubi. Fica perto de onde? São José do Rio Preto, onde tem o aeroporto. Uhum. Cajubi, Severínia são cidades de... São cidades pequenas. Exatamente. Aí certo. vamos colocar 7 mil habitantes. Máximo 10. É aquele tipo de cidade onde todo mundo se conhece. Exato. É aquela cidade que só tem uma avenida e mais nada. E dos lados é lavoura de cana ou laranja. Bem isso. Tá, e daí foram 3 cidades do interior e veio quais cidades depois? Dali meu pai foi para Santos. Só que nessa época foi aonde houve essa transição. Por quê?
eu tive que sair de Ribeirão Pires. Hoje eu entendo que era um agir de Deus. Quando nós fomos para lá, eu comecei a... Aí entra aquela sua segunda pergunta, se não me falha a memória. É o filho do pastor na escola. E aí você tem uma transição. Porque em algum momento isso vai Exato. acontecer. Sim, porque em Ribeirão Pires, eu estudei em 2 colégios apenas. Que foi o Parque das Fontes, que era o bairro onde eu residia, e Santa Luzia, que era a escola de roqueiro onde eu comecei a tocar. Entendeu? E ali que começou a acontecer as influências. Por quê? Quem conhece ali, aqueles lados ali, tem a famosa estrada do Sapopemba. E a gente corria muito ali. Eu sempre gostei de carro. E sempre fui apaixonado por carro. Até minha esposa fala, hoje, né, estamos sem carro porque Deus não dá asa à cobra. Né? Eu já tive mais de 100 pontos na minha CNH. Isso... O que... Eu acho que nós vamos vai ter que trocar a manchete do programa aí, acho. Essa manchete aqui é muito forte, hein? Isso aqui, a pastora Sus colocou aqui, eu conheço a estrada do Sapopemba. Isso aqui é para quem está assistindo o Victorino Talk Show e gosta de pisar no acelerador quando está no volante, ok? O resultado é esse que vocês acabaram de escutar. A Jéssica que está aqui no backstage... Ai, seja bem-vindo, inclusive, a Jéssica no nosso backstage aqui. Eu não sei porquê, mas o pastor André marcou a pastora Juliana nos comentários. O povo gosta de ficar expondo os outros. Mas essa estrada do Sapopemba, ela é grande. Ela é uma estrada grande. Só que e aí tinha o quê? Racha que faziam? Basicamente isso. Tipo um Velozes e Furiosos da quebrada. Foi de 90. Essa foi boa, hein? Foi inteligente essa. E aí, o senhor ia com o carro lá. Que carro que era? Só pra nós testar o negócio? Na época era um Fusca. Aí nós colocamos, mas era um Itamarzão, câmbio SP2, carburador duplo, entendeu? Até sair a Audi A3, que é aonde eu arrumei o motor. E se naquela época já era top, época. Imagine agora, 2021, com esse monte de tecnologia que existe nos carros, né? Mas essa parte da minha vida, ela, graças a Deus, ela se encerrou com 14 anos. Por quê? Porque aí eu comecei a perceber, com 15 anos de idade, o que era a igreja e o sofrimento da igreja. Então, vamos colocar assim, dos 11 aos 14, eu aprontava, vamos dizer dos 9, vai. Até os meus 14, eu fiz muita bagunça. Pra você ter uma ideia, eu sou o filho que mais apanhei, tá? De 4 ou de 5? De 4. De 4. Eu fui o que mais apanhei. O primeiro do ranking. A mais velha é o coração do meu pai. Ela nem Mas tem isso. aquela predileção pelo primogênito também, não tem não? É a minha irmã. Eu sempre fui o mais turrão, sempre fui o mais bocudo, difícil. Mais difícil. Entendeu? E chegou uma época. Por que eu digo isso? Isso eu quero dar um conselho aos pais. O meu pai, ele teve uma época que ele se desviou, né? E nessa transição de 4 para 5, até os seus 8 anos ali, a criança ela absorve muito, se for menina, absorve muito as práticas da mãe. É uma fase de muita absorção de até absorve mesmo, tudo que tá perto, né? Você passa a construir isso é verdade. Né, o seu perfil, vamos colocar assim, né? Você começa a formar ali com peças extremamente importantes. E aí eu vi meu pai sair da igreja e... Entendeu? Isso balançou, né? Exato. Isso balança, né? Eu não estou dizendo que foi por conta disso que eu fiz coisas erradas. Mas foi um fator que contribuiu. Só que foi assim, período curto. Meu pai voltou para a igreja e quando ele voltou para a mesma igreja, tá? Graças a Deus. Para Deus a mesma igreja. Passou pelo período que na época era disciplina, tudo certinho, pediu perdão. E voltou realmente mudado, transformado. Só que nessa época, eu vi meu pai fumar, saía com os meus colegas, fumava também. Meu pai nunca foi de beber, mas às vezes se reunia com os tios, né? E aí bebia. Aí eu via meu pai bebendo lá, ele não deixava beber, não deixava fumar, né? E aí eu, com os amigos,
Então, um abismo leva ao outro. Então, assim, Isso não é durou fato. muito. Não durou muito. Mas isso foi muito marcante, porque às vezes eu olho para algumas situações em famílias que estão dentro da igreja, eu vejo pais desesperados, sem saber o que fazer, Uhum. e eu sou prova viva que existe mudança, transformação Graças a Deus. e superação. Uhum. Entendeu? Basta você entender o que Deus tem para a sua vida. E Deus, eu gosto muito de frisar isso. Deus, ele é especialista em curar feridas da alma. É verdade. Por quê? Nessa época que meu pai se desviou, como eu disse, eu sempre fui bagunceiro. Meu pai me batia todo dia porque eu aprontava todo dia. Só que o que acontece? Como ele é de uma família de 9 irmãos, de uma família, né, pobre, né, uma origem simples, então meu avô era truculento. Meu avô morreu, meu pai tinha 14 anos de idade. Logo quando ele aceitou a Cristo, e esse foi um dos motivos dele ir para a igreja. Só que meu pai era de uma família espírita. Entendeu? Uhum. Então, meu pai, ele sempre foi assim, ó, tô dizendo, parou. Meu, sabe aquela conversa de cavalheiros, Uhum. que a criança passa ali no meio? Uhum. Você sabia que depois o Depois, assunto terminado... é, Então era assim. exatamente. E o meu pai, ele conta isso como testemunho, porque chegou uma situação que ele me batia e ele ouviu uma voz dizer, bate mais, bate mais. Misericórdia. E quando ele voltou para a igreja, o pastor da época ministrou sobre pais e filhos, como Deus quer que os pais cuidem dos filhos, daquele dia em diante. Ó, seguro, como dizia o meu pai, segura o pé do frango. Isso é confirmação. Já quero aproveitar o ensejo para deixar o convite aqui. Vai estar postado na nossa página o curso Paternidade, tá bom? Muito bom. Pais e filhos, para pais e filhos, é confirmação que o pastor Gracineu está falando aqui, para justamente confirmar o curso. Então, se você quiser fazer esse curso, por favor, procure o pastor André ou a pastora Juliana, dia 26, pastor André, é isso? Dia 26, aqui na igreja Casa do Pai, procure o pastor André ou a pastora Juliana para mais informações. Paz para toda a vida é o nome do curso, vai ser muito edificante. Então, olha que, nossa, é muito interessante essa história, hein? Então assim, ó, dos meus 8 aos 14 anos, eu tinha uma vida dupla, porque eu estava na igreja acompanhando minha mãe. Uhum. Perceba que o meu pai, ele foi obreiro, né? Aceitou Jesus com 14 anos, mas ele ficou um tempo dentro desse espaço dos meus 8 aos 14, fora da igreja, por um espaço curto. Espaço curto Mas de é tempo. o que eu ouvi hoje numa ministração que me enviaram. O inimigo, ele só precisa de uma brecha. Ele não precisa de uma semana. Uhum. Ele precisa só de 1 minuto para ele destruir um projeto. É verdade. Então, assim, embora o tempo que meu pai ficou fora da igreja foi muito curto, mas sabe aquela pessoa que sai da igreja e... Então, você, dentro desse conceito, e é óbvio, né, que eu também contribuí muito, porque eu era muito bagunceiro. Eu prometo que eu não vou falar mais nada, porque eu já me comprometi muito hoje. É. Pra você ter uma ideia, tem uma vizinha em Ribeirão Pires, a rua da minha casa é um terreno de família. Então ele pega as 2 ruas, a rua São Vítor e a rua Brasília. E a vizinha, ela mora na rua São Vítor, que é uma rua em cima, né? Tem a rua de baixo e a rua de cima. Porém, como é um terreno só, aí tem a casa dos meus tios, enfim. E a nossa casa é a da rua Brasília. Qual que era a nossa brincadeira? Tinha um matagal bem grande com vários eucaliptos. O que a gente fazia? Vamos brincar. Ou a gente tocava fogo, ou a gente derrubava a árvore. E o que a gente foi fazer? Derrubaram a árvore. Vamos cortar o eucalipto. Só que quando a árvore Os tombou, caras aqui no backstage, os caras não estão tá se conformando. ela tombou em cima da casa da vizinha. Sério? Tô te falando, diante de Deus do céu. E aí? E aí que essa vizinha quase morreu, porque acabou. Imagina o eucalipto. O eucalipto é grande. É grande, cara.
E aí, Meu pra ter uma ideia, a pai gente demorou eterno. uns 3 dias no Machado Pra tirar tudo. molecada, 14 anos. Meu Deus do céu, rapaz. Não, pra derrubar. O estrago depois, aí os pais tiveram que entrar, Ó, tiveram que olha como o pessoal tá interagindo aqui na live. A pastora Lília colocou assim: sou casada com uma pessoa que faz isso também. Inclusive, um abraço pro Pedrinho. Wander, tamo junto. A pastora Suzy colocou aqui: kkk, ele era terrorista. Basicamente, o meu apelido era quase isso. Eu não vou falar. Depois nos bastidores. Bastidores. Depois, mas, né? Ó, eu queria voltar na questão do seguinte: o senhor falou que foram 17 cidades diferentes. Sim. Consegue falar todas rapidinho? Pra gente só Agora já mudar o você me assunto? pegou, hein? Então, deixa eu só concluir aqui enquanto Vai, eu vou pensando. conclui e depois o senhor vem com essa resposta. Essa vizinha, minha mãe sempre foi cristã. Nessa época, meu pai estava fora da igreja. E o que acontece? Ela foi na minha porta e começou a falar pra minha mãe, começou a xingar minha mãe. Por quê? E aí o que acontece? Eu comecei a pegar tanta raiva daquela mulher, era época de pipa, e eu tinha umas varas que a gente cortava bambu. Eu peguei o bambu porque eu fiquei tão agoniado de ver minha mãe ouvindo aquilo, e minha mãe não tinha feito nada. Ela falava que minha mãe não me ensinava, não me dava educação, porque eu era muito boca suja. E o que eu fiz? Ela tinha na época um shortinho curto e foi lá. Eu peguei um pedaço de vara Do bambu e... até hoje. Ah, É uma rua que o pessoal à tarde eles saem na calçada ah. e ficam lá. Hoje, com 36 anos, casado, pai de 2 meninas. 36? Não 36. parece não, hein? Eu sei que eu tô acabado. Não, o senhor tá inteiro, imagina. Quando eu chego, pode ser o que for. Quando eu chego, ela pega a cadeirinha dela e ela entra pra dentro da casa dela. Até hoje. Porque eu bati tanto nas pernas daquela mulher, tanto. E minha mãe me puxava, me batia e não tinha quem me segurasse. Cara, não dá pra imaginar essas coisas. Eu não consigo imaginar isso. Eu tô escutando e eu tô tentando processar e eu não tô acreditando. Caramba! Meu Deus! Que Sério. obra... Olha, realmente, eu já lhe admirava. E agora passo a admirar ainda mais pela obra que Deus fez na tua história, meu amigo. Pergunta pra minha esposa. Ela não acreditava. O que eu fiz? Fui visitar meu pai, que na época ele estava dirigindo uma igreja na 4ª divisão. E já era casado, já era pastor. Falei, não, vamos lá. Passei na vila de cima, aonde era a vila dos meus. Quando na época eu tava com uma EcoSport preta, com vidro sulfilmado. Quando eu parei, os caras correram. Mas não Quando eu sabia que desci era do você. carro, pô, legal, é você e tal. E só que o que acontece? O abençoado, em vez de guardar as coisas dele, veio com tudo na cintura. Minha mulher ficou olhando assim. Não, você a gente respeita. Agora você é de Deus. Agora você é de Deus. Negão, até hoje os caras comentam de você. Você tem um respeito. Precisou da gente. Mentira que os caras falam isso. Diante de Deus que tá no céu. É mentira. Diante de Deus que tá no céu. É por essa isso frase que é boa. eu digo, Se precisar da gente. é por isso que eu digo, hoje, eu perguntei, eu falei, você tem certeza que você vai me chamar? Porque eu nunca fiz esse negócio, não. Não, caramba, mas o pessoal aqui na live tá comentando, meu ninguém- Pai do céu, Ninguém Jesus. vai me chamar, mano. Lembrando que pastor Graciliano estará em um dos dias da nossa festa de 7 anos. Vai ser uma bênção, inclusive. Não fala o dia que senão ninguém... Não, eu não vou falar o dia não, mas vai ser uma bênção, vai ser uma bênção mesmo. 15 pessoas estão aqui, pastor Paulinho tá aqui na live, a Priscila tá aqui na live, a missionária Priscila tá aqui na live também, a pastora Lida colocou aqui, que coro, hein? Esse foi bem dado. Ai, pastora Lília. A Lidiane chegou aqui, paz do Senhor Jesus, Lidiane. 16 pessoas estão aqui, obrigado a todos que estão acompanhando. Lembrando, se você não pode acompanhar aqui, corre no nosso aplicativo e acompanhe.
Ó, continua porque vai chegar a parte Não, da vai chegar a parte, transformação, mas tá? em nome de Jesus, não é Tá bom? possível. Não é possível, vai chegar a parte boa. Em nome de Jesus. E Vai olha chegar a só. parte de um testemunho legal aí. Sabe o que é melhor disso? Pode falar. Hoje, é por isso que uma vez eu até comentei contigo, eu não preciso contar meu testemunho. Sim, Nós não vivemos do testemunho. É. Até mesmo porque é a primeira vez que você está ouvindo isso. é verdade. Que é a E primeira olha vez. que a gente se E- conhece há um bom Sim. tempo. Já jogamos videogame junto. Mas hoje, lá na minha vila, as pessoas olham para nós e falam, não, Deus faz. Ali Deus faz. Isso que é o interessante. É difícil. Porque aí é onde eu coloco a minha vida numa palavrinha que você citou. Processo. Por quê? Porque uma coisa é você estar na sua cidade, com as pessoas que você, desde a Conhece. primeira série, conhece todo mundo, conhece pai, conhece tio da pessoa, ou seja, todo mundo ali se conhece. E vai para um lugar para fazer a obra de Deus, e o teu pai deixou o emprego, deixou tudo, e aí Abriu mão fala, de tudo. agora nós vamos viver pela fé. Aí tu fala, agora deu ruim. Por quê? Porque eu sou de uma leva que pastor, ele vivia pelo rebanho. A pegada era outra, essa é a real. A situação era outra. E a família do pastor, ela sofria mesmo, de fato. Não que hoje não sofra, óbvio que sofre, mas não era como antes. Eu tô falando Mais de 20 anos atrás, né? Exatamente. Então, assim, são 16 anos aí. Realidades bem diferentes do que a gente E tem aí hoje. você observa que não tinha a internet que tem hoje, não tem as inovações que tem hoje, mas você tinha uma predisposição, porque aí, 5 horas da manhã, oração matutina. Bora. Meu pai derrubava a gente da cama. 5 horas da manhã. Aí não, vai ter vigília. Vigília? Ah, é por isso. 3 períodos de É oração. por isso que o senhor gosta de vigília. Exatamente. Só que era diferente. O irmão não sabia ler direito. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar. Não. Só que o que acontece? Não vou falar, não. Mateus, eu comecei a ouvir aquilo que eu ouvia, mas não entendia, porque até então eu era muito criança. Mas, eu tô vendo agora uma galera que tá comigo no grupo da igreja. Os caras estão buscando batismos com o Espírito Santo, estão buscando falar em línguas estranhas. Eu já era batizado, mas eu não tinha compreensão, embora meu pai sentava, ensinava. Só que eu comecei a ver os caras da igreja falando naquelas línguas diferentes. Falei, mano, eu ouço isso aí a vida inteira. Mas começou a surgir o desejo de buscar. E automaticamente esse desejo de buscar me mostrava o quê? Que a dificuldade do meu pai, da minha mãe, as coisas que a gente padecia por fazer e cumprir a vontade de Deus, porque aí veio essas... E agora vamos começar a falar das igrejas. Quando meu pai foi para São José do Rio Preto, ele foi ser segundo do pastor. Eu vou citar o nome dele porque é o nome que todo ministério conhece, tá? É Antônio, né? Mas era conhecido como Toninho Queixo Duro, o pastor. E era um pastor fantástico. Parente do Buzz Lightyear. Só que assim, cada pastor tem um atributo. Quem tem referência, pegou. Tá? Esse pastor, ele não pregava muito bem. Mas ele era um pastor construtor. Sabe aquele cara que chega na cidade, Deus dá um terreno e ele reúne os irmãos e vai pra lá e tal. E o cara vai crescendo, vai rompendo, né? Isso, sabe? E isso foi muito interessante porque você começa a lidar com pessoas e ter um conhecimento das coisas de Deus diferente. Porque você fala, mano, o pastor tá lá, o pastor tá virando massa. Não, eu vou ajudar. E aí eu comecei a pegar gosto pelas coisas da igreja. Prova é que quando eu não estou no culto, eu sinto falta. Quando não tem uma vigília, eu fico ligando, onde que tem vigília? Eu estou estudando, eu paro assim, nossa, tá na hora do culto. É automático. É automático. Então assim, dos meus 14 anos em diante começou esse processo. Porque a realidade que eu tinha era outra. Só para você ter uma ideia, quando meu pai veio para o ministério,
Meu pai deixou um emprego que ele tinha passado em segundo lugar na Sabesp. Concursado, ele poderia pedir remoção. Mas o meu pastor presidente, o meu pastor, olhou pro meu pai e falou assim: não, o pastor tem que viver do altar. Para ele aprender a ter cheiro de ovelha e cuidar de ovelha. Uhum. Olha a visão desses homens. Porque isso é diferente. É diferente quando você vive para aquilo. Eu tô falando da nossa época, tá? Uhum. Aquilo que eu tenho como bagagem. Não tô dizendo que é o certo hoje, mas para mim deu certo. Uhum. Então eu não posso dizer que não dá certo, porque comigo deu certo. Porque, querendo ou não, tirou uma vergonha da família do meu pai. Porque o meu pai dedicou, entendeu e falou: não, nós vamos. Meu pai reuniu a família e falou assim: olha, Deus tem uma obra na minha vida. E o ministério está me chamando. Você sabe o que é um pastor numa festividade olhar para você e profetizar: ó, enquanto você não vir falar comigo, tu não vai dormir? E tipo, você vê teu pai 2 anos desempregado, trabalhando numa empreiteira da Sabesp, cavando vala na rua, nada contra, é um emprego digno. Sim, com certeza. Mas era um processo. E aí ele entra dentro de uma empresa maravilhosa, porque naquela época, quem era contratado, só se roubar ou se morrer. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E aí o teu pastor olhar assim numa festividade: enquanto você não vir falar comigo, você não dorme. E aí tu, para. Porque nessa época, com 14 anos, o meu irmão ele sofreu um acidente de um rojão que eu peguei falhado e levei para casa. Um morteiro, na verdade. E foi aonde meu irmão perdeu 5 dedos na mão esquerda. Foi por culpa minha de ter levado. Por isso que eu tô dizendo, eu tenho um testemunho. Rapaz, olha, quando eu convidei o pastor Graciliano para vir no fazia programa, ideia que você tava eu não fazendo. tinha ideia de que viria tanta história desse jeito, mas é um testemunho que com certeza está me edificando e está edificando você também. Eu quero saudar aqui a minha prima Bispa Suelen, que já esteve nesta cadeira comigo também. Foi muito bom o programa com a Bispa Su. Deus abençoe. Meu amigo Diego Gomes, saudação de paz. Deus abençoe. O pastor Marco colocou aqui: Deus faz milagre nas vidas das pessoas, transforma de verdade. O pastor Graciano está aqui para provar que isso é fato. Aparecido Silva, Deus abençoe, Cido. Um abraço. Cido também tem um testemunho muito forte. Vai estar aqui futuramente também no Victorino Talk Show. Gabriel Silva, nosso Gabuléu. Deus abençoe. Um grande abraço. A pastora Lida colocou aqui: estamos esperando histórias de vitória, podemos dizer assim. Vamos encurtar um pouquinho o processo, porque eu quero saber como o senhor chegou em Morato, que é onde o senhor reside hoje. Maravilha. Deixa eu só, que agora começam as coisas boas. Tá? Agora começou. Muitas pessoas, elas gostam e acham muito lindo estar no altar, ser pastor. Sim, mas não imaginam. Mas dentro da palavra processo, existe o nosso processo pessoal, mas existe aquele processo construído. Sim. E esse processo construído, ele é importante. Por quê? Meu pai tinha 3 meses de Sabesp, foi onde aconteceu o acidente do meu irmão. Ele fez 7 cirurgias, e a cirurgia, isso na época que o real era dinheiro, tá? Mais barata foi R$120 mil. E foi descontado 3 centavos do lerite do meu pai na época. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando Deus chama o meu pai ele deixou tudo e Deus falou assim: eu vou cuidar de você. Só que meu pai relutou durante 1 ano. Ele tinha acabado de entrar na Sabesp, quando ele ouviu uma profecia: enquanto você não vir falar comigo, tu não dorme. E tu vai perder o desejo por aquilo que você mais desejou, que é o seu emprego, porque tu tem um chamado. Olha o processo, olha a construção. E por que eu permaneço hoje? Meu pai foi para São José do Rio Preto, ganhando menos da metade do que ele ganhava. Ficou 2 anos em São José do Rio Preto. Ficou 1 ano na cidade de Severínia. Ficou 8 meses porque teve uma divisão na cidade de Cajubi. Ele ficou 8 meses lá, foi só para resolver a divisão. Curou a igreja, Deus removeu meu pai e levou ele para outro lugar. Então, São José do Rio Preto, Cajubi, Severínia, Olímpia. Depois ele voltou para Ribeirão Pires. E aí é onde começou o meu processo. Sabe por quê? Porque eu voltei para o lugar que eu era vergonha. E voltou diferente. Exato.
voltei com uma cabeça diferente. E aí eu comecei a estudar para quê? Para o exército. Porque eu falei, a vida que o meu pai está levando, meu pai precisa ter alguém que ajude. Porque ele dedicou a vida para Deus. Então a gente... E eu e minha irmã, inclusive até hoje, ela fala, não, esse aqui, ó, ela tem 2 empregos. Esse aqui é do meu pai. Porque ele faz obra de Deus. Nós, ao contrário de muitos filhos de pastor que detestam o chamado do pai. É nem verdade. querem ser obreiros. É verdade. Mas esse processo alcançou minha vida. Por quê? Porque quando eu voltei para Ribeirão, eu tive que olhar para os caras que andavam comigo e falar assim, olha, vamos para a igreja que o meu pai é pastor. Não vamos, não. Falei, ó, fulano já morreu, Beltrano já morreu. Inclusive, o que é pastor hoje, foi eu que o levei para Cristo. Que legal. Com 16 anos de idade. Então, assim, aliás, já estava com 16 para 17 anos de idade. Porque meu pai ficou 1 ano em uma igreja, ficou 8 meses na outra. Foi esse período, mais ou menos. Com exatidão, não vou lembrar, óbvio. Mas já era fruto do que Deus tinha para minha vida. Inconscientemente, eu já comecei a observar que Deus tinha algo na minha vida. Por quê? São 17 cidades, certo? Então, o que acontece? Eu já citei 4. Quando voltou para Ribeirão Pires, já era a 4ª cidade. De lá, meu pai foi para Santos. Foi onde eu conheci minha esposa. Porque eu já estava me preparando, né, para o exército, mas ainda acompanhava meu pai. E depois de Santos, ele foi para São Vicente. Perto? Aliás, de Santos, Morro do São Bento, para ser mais específico. Ele foi Puxa, para rapaz. Litoral Norte, Eu tenho um amigo. Sebastião. Eu tenho um amigo que mora até o pastor Marco Aurélio. Vou até marcar ele aqui na live depois. Ele mora até hoje Morro do São Bento, Santos. Quando você estiver falando com ele, pergunta se ele conhece o Morro Nova Sintra. Eu morava lá. Você morava ali. Isso, tem a igreja, né? Santo, principal ali aí, do bairro. Santos, São Vicente. Isso. Santos. Aí eu comecei a namorar. Olha só. Estudando, O senhor ralando, conheceu a trabalhando. missionária Elane, inclusive um abraço Só que para olha ela. só, meu pai foi para Litoral Norte, São Sebastião, e eu fiquei na casa da Nova Sintra, porque meu pai dirigia a igreja do Morro São Bento, pai e os vizinhos. E aí meu pai falou, olha, fica aí, cuida da casa. Por quê? Porque a gente vai vir com o caminhão de mudança. Meu pai ficou 3 meses lá e eu sozinho em casa. Quando meu pai chegou, só que aí, por isso que eu falei, meus 14 anos até os 17, Deus marcou minha vida. Por quê? E olha só, eu já estava na igreja, mas eu tinha uma chavinha. Lembra a época do cartão telefônico? Então, eu tinha uma Poucos chavinha viveram essa daquela. época, na verdade, né? Isso. Quando eu fui quando meu pai voltou 3 meses, eu tava comendo arroz sem tempero. E era só arroz que tinha. Meu pai olhou e falou assim, por que você não procurou ninguém e não me falou? Porque eu tive um sonho. Qual era o sonho que eu tive? No sonho, uma voz falava pro meu pai, você vai sofrer pela obra de Deus? E meu pai falava, eu vou sofrer. Eu fui chamado para isso. E meu pai falou assim, eu não posso envergonhar o evangelho de Cristo. Isso ficou na minha cabeça. Eu estava estudando para as provas, estava, né, concluindo a escola. Aliás, estava no primeiro, porque eu repeti 2 anos seguidos, né? E tive que fazer 3 vezes a 3ª série, tá? Que fique frisado essa parte Que fique ruim frisada essa da minha parte. vida. E o que acontece? Eu passei com meu pai até São Sebastião. De São Sebastião, meu pai ficou 8 meses. O pastor presidente ligou pro meu pai e falou assim, volta para a igreja que você estava, para você terminar o que você começou. Qual a igreja que o meu pai estava? Santos? Em Santos, Morro do São Bento, que ele dirigiu 2 vezes, inclusive. Só que nisso, no último dia que eu estava lá, foi onde eu pedi a missionária Elaine para namorar comigo. E aí eu já mudei. Quando eu fui com meu pai para o Litoral Norte,
começou um mover no Ministério de Santos, na época do avivamento. O que o pastor fez? O pastor Luizinho, inclusive é um dos vice-presidentes do ministério hoje. Ele reuniu os piores, os mais bagunceiros. E eu estava no meio. Falou, olha, eu preciso de vocês 3 horas na igreja. Tá bom, vamos lá. Aí ele colocou a gente no cenáculo, no lugar de oração da igreja. Falou assim, dobra o joelho aí. Eu nunca tinha orado 10 minutos. Ah, vamos dizer que eu tinha orado meia hora. Ele ficou 3 horas de joelho no chão. Eu nunca tinha ficado 3 horas de joelho no chão. E ele falou, hoje é segunda, vai até sexta-feira. Vocês são do grupo de 21, só jovem. E o pastor lá, Deus mandou chamar vocês. Naquela semana, lembra que eu falei que eu busquei o batismo do Espírito Santo? Mas sabe aquele jovem, adolescente para jovem? Ainda tinha algumas coisas. No 4º dia, Deus falou com o pastor, hoje ninguém vai orar, enquanto vocês não confessar os pecados. Aí pegou. Aí pegou, né? Aí pegou, fecha a sala, todo mundo lá. E aí, eu tava com a chave do orelhão no bolso. Eu entreguei a chave na mão dele. Que chave é essa? Não, essa aqui é uma chave, porque eu tenho uma namorada que mora em Santos e eu não tenho dinheiro. Tô estudando o exército, ninguém quer me dar emprego, enfim. Sabe o que ele fez? Ele pegou essa chave e falou assim, mas por quê? Você sabe que isso é crime, né? Aí a filha do pastor tinha me dado dinheiro para fazer a cópia da chave. Aí veio todo mundo. Naquele dia, Deus mudou minha vida. E daí em diante, 3 horas até as 6 da tarde orando, nesse dia, libertação. Eu lembro que quando eu terminei, todo mundo abriu o coração, confessou ali, ficou ali. Mas eu lembro que eu chorei tanto que eu fiz uma poça d'água gigante. E o final de semana era o culto de Santa Ceia, que foi transferido do sábado à noite para o domingo de manhã. Sabe o que aconteceu? O primeiro hino da harpa. Eu comecei a cantar, eu comecei a chorar. Eu tocava na igreja já, tocava. E o que acontece? Eu estava muito quebrantado. E Deus mandou o pastor descer cantando o hino da harpa. E ele me abraçou. Eu só lembro que aí foi a primeira experiência que eu tive com Deus em visão. Que para mim foi muito rápido. Foi muito rápido. Por quê? Porque eu vi um anjo tocando um violão de ouro. o senhor teve essa visão. Eu tive essa visão. Meu Deus. Só que para mim, eu vi ele tocando uma melodia. Só que isso era 9 horas da manhã, quando começou a ceia. 2 horas da tarde, terminou a ceia e o pastor orou. Eu fiquei das 9h30 da manhã, mais ou menos, foi a hora que o culto começou, umas 9 horas, cantou o primeiro hino, até 2 da tarde, arrebatado. Que para mim foi coisa de segundo, mas para eles, naquela noite, né? Naquela noite, teve o culto, fui dormir. Meu pai falou que eu passei a noite toda falando em língua estranha. Eu tava dormindo, mas ele fala que eu gritava falando em línguas estranhas. E aí foi aonde meu pai voltou, né? Porque foram 8 meses, esse processo de 8 meses foi para mudar minha vida. Quando meu pai voltou para dirigir Morro do São Bento, meu pai me colocou como líder de adolescentes. Aí, nego, aí minha vida começou. Por quê? Porque eu estava trabalhando, já tinha passado em 2 provas para curso militar, líder de adolescentes, e todo dia eu ia para o monte. Só que aí começou, não, a gente vai com o monte com o filho do pastor. Aí começou 5, 10, 15. 30, E foi 60, crescendo. 120. E aí começou a acontecer um negócio assim. Aí meu pai saiu do Monte São Bento e foi para São Vicente. Quando meu pai foi para São Vicente, eu tô num belo dia, tinha passado 2 provas, eu já estava com 19 anos. Já tava dentro do exército, né? Dentro da corporação. Só que eu tava fazendo uma prova para subir de patente.
E tô num culto na minha igreja sede em Santos, meu pastor presidente, ele prega sobre um tema. Olha o tema que ele prega, Abraão e o sacrifício. Gênesis 22. Começo do culto, me deu um negócio, eu comecei a chorar. A minha mãe aqui, Elaine, namorávamos. Estávamos com 1 ano e pouco de namoro. Foi muito rápido, muito rápido. Me deu uma vontade imensa de subir no púlpito e dar um abraço no meu pai. A única coisa que eu lembro foi de um monte de mão na minha cabeça. O que aconteceu ali? E eu fiquei arrebatado. Meu pastor olhou aquela situação, chama meu pai. Eu abraçado com meu pai, mas já, como eu costumo dizer, eu estava para lá de Bagdá. Você entrega o teu filho para Deus? Você entrega o teu filho para Deus? Ele começou a mensagem, mas não terminou. Meu pai falou, eu e minha esposa, desde quando ele nasceu, nós entregamos ele para o Senhor. Eu estava com 19 anos de idade, para ser exato. Olha que loucura, dos 14 aos 19. Eu subi no púlpito, eu era um músico, ajudava meu pai na igreja. Desci do púlpito, pastor. Com 19 Anos de idade. Naquela semana, aí acabou minha carreira, né? Porque meu pai dirigiu umas 10 congregações, pelo menos na cidade de Ribeirão Pires. Né? Aí foi pro campo, enfim. O que acontece? Agora começa a parte boa, tá, gente? Naquela semana, eu tava no último ano, eu lembro que eu falei que eu repeti 2 anos, né? Tava no último ano, já no curso, né, dentro da instituição. E qual era a proposta? Bom, vou ajudar meu pai. Deus transformou minha vida, o que eu estou vivendo eu nunca vivi. Eu quero Deus e monte de oração. São Vicente se despede do pastor Graciliano Filho. Ele manda meu pai para onde? Brasilândia. Aliás, minto, Ilha Bela. Ilha Bela. Olha pro meu pai e fala assim, tu vai, mas o teu filho não. E aí veio... Aí sabe onde eu fui morar? Num quartinho de 3x2. Meu pastor chamou e falou assim, ó, você vai pedir baixa, você vai sair da instituição, senão, porque você é pastor. Aí vai eu, comunica um e faz prova e passa pro psicólogo, mas já morando, que era o segundo Bill, São Vicente. O que acontece? Tô lá, num quartinho com uma cama, um criado mudo e uma garrafa d'água e um copo daqueles de cola, verdinho. E o meu pastor falou assim, olha, você vai assumir sua primeira igreja. Eu falei, o quê? Eu fiquei desesperado. Meu Deus do céu. Um fato interessante. Os cultos eram terça-feira. O dia da minha consagração foi terça-feira. Quarta-feira eu fiquei no culto com meu pai. Na quinta-feira foi a reunião com o pastor. E o pastor falou assim, ó, na segunda-feira você vem, que foi aonde ele mudou. Só que na sexta-feira tinha que dar posse para um obreiro de São Vicente, numa das congregações que o meu pai era responsável, que é uma congregação no meio da favela, chamada Esplanada dos Barreiros. Meu pai olhou para mim, eu tinha uma Ceci nessa época, que eu ia pro monte com ela. Era o meu carro-chefe. Meu pai olhou e falou assim, ó, sobe na tesouraria, que o presbítero... agora eu não vou lembrar o nome dele, olha que ele foi meu padrinho de casamento. Ele vai te ensinar como dar posse para obreiro. E hoje eu vou saber se Deus realmente usou o pastor presidente e se você tem chamada. Cheguei lá, o obreiro abriu o Timóteo e falou, ó, guarda aqui, lê esse texto, conduz o culto, que agora você é pastor, você vai sentar na cadeira do meio, faz isso, isso e isso. Tá bom? No final da posse pro obreiro, ele e a esposa vai dobrar o joelho, você empossa ele, põe a mão na cabeça, Eu fiquei desesperado, imagina, terça-feira, quarta-feira eu acordo, pastor. Eu falei, pai, o que eu vou fazer na minha vida? O que me consolou foi uma fala do meu pai que eu guardo até hoje. Eu demorei 30 e poucos anos da minha vida para ser pastor. Entre conversão, tudo, meus altos e baixos, 30 e poucos anos. Imagina você, daqui a 37 anos como pastor. Eu demorei 37 para chegar a pastor. Imagina você daqui a 37 anos como pastor. A experiência foi o que me consolou. Sexta-feira eu tô dando posse pro obreiro, sabe o que aconteceu? 9 horas, naquela época eu terminava o culto 9 horas, certinho. Chega uma mulher desse tamanho assim, ó, 1,5 m, 1,60 m no máximo. Quando eu olho aqui pra orelha dela, Mateus, sangue. Eu
falei, meu Deus do céu. Só que, lembra que eu falei que essa fase da minha vida é oração, jejum, consagração, monte direto. Botei a mão na cabeça da mulher. Ela caiu endemoniada. 9 horas da noite. Das 9 até 15 para meia-noite, expulsando demônio. Eu lavei até a meia do sapato. Eu só tinha um terno nessa época, tá? Pra constar. Que era o que ia comigo. Eu não saí, ele falou, você não vai me levar hoje não? E guardem isso, tá? Isso é só pra crente. Sabe quem que falou que... Quem que me deu a prova real de que a minha esposa seria a Elaine? Foi o negócio que falou na boca daquela mulher. O Satanás estava na boca da mulher. Meu Deus do céu. Ele olhava e falava assim, eu tenho ódio daquela... Você sabe que a minha esposa usa óculos. Uhum. Eu tenho ódio daquela 4 olhos. Porque ela tem um brilho que quando se juntar com o seu brilho, eu não suporto. Meu Deus do Ela céu. falava assim, eu lembro de você. Você estava na minha mão. Olha, meu Deus do céu. Ela É muito falou coisas forte. que depois eu te falo em off. Uhum. E aí eu falei, não acredito. Ela falou assim, eu vou te matar. E quando Esplanada dos Barreiros, ali em São Vicente, você sai da favelinha, tem uma ponte. Por dentro da favela. Pra quem quer fazer o retorno e voltar pra pista. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá em cima, estourou os 2 pneus da minha bicicleta. Diante de Deus, parece brincadeira. Eu falei, não, eu devo estar no caminho certo, porque o diabo... Cheguei em casa tremendo, eu falei, pai... Sabe o que meu pai fez? Começou a rir. Eu sabia que o meu pastor é homem de Deus, você tem chamado. E eu falei, não, vou chegar, vou contar a situação, meu pai vai botar a mão na minha cabeça, Deus ajuda ele. Nada, meu pai começou a rir. Sabe o que aconteceu? Meu pai foi para Ilha Bela e eu fiquei no quartinho atrás do púlpito. Meu pastor me deu um molho de chave, falou assim, ó, essa aqui é a chave da sua primeira igreja. Que chave é essa? Essa aqui é o quartinho da limpeza. O prédio da frente da minha igreja sede tem 9 andares. O prédio de trás tem 3 andares. A nave da igreja cabe 1.800 pessoas. Não, cabe 3.000 pessoas sentadas. Cada galeria 800 pessoas. São 3. Ele falou, a partir de hoje você vai ajudar o irmão da limpeza, o diácono Chiquinho. E eu, pastor, hein? Pastor. Você vai ser remunerado pela igreja. Eu casei, negão, ganhava R$300. Meu Deus. Está ali, começou minha primeira experiência. E aí meu pai, pastoreando outro lugar, me colocou na primeira congregação da cidade de Santos, Ponta da Praia. Tive o privilégio de pastorear a irmã mais antiga, a primeira irmã batizada com o Espírito Santo, na cidade de Santos. Fui pastor dela e levei as últimas 3 ceias dela, com 106 anos de idade. Meu Pai eterno. Essa igreja ela foi aberta por Daniel Berg. É a igreja mais antiga de Santos. Eu tive o privilégio Para quem não de ser sabe, pastor. isso aqui agora é a história da igreja. Daniel Isso. Berg foi um dos fundadores Daniel Berg do da Assembleia de Deus aqui no Brasil em 1910. Exatamente. E, inclusive, foi um dos fundadores do movimento pentecostal aqui no Brasil. Exatamente. Muito forte isso. Eu Quando ele veio tô de impactado Belém, de ouvir esse testemunho. ele parou no Porto de Santos. Eles abriram lá, por isso que era Abriram a mãe no Pa- das assembleias. Abriram em Belém do Pará. Isso aqui é para quem conhece um pouquinho dessa história. Abriram em Belém do Pará, porque Deus deu uma visão a eles, Exatamente. né? Vieram primeiro para Belém do Pará. No Belém do Foram Pará parar numa expandiu igreja batista, na igreja o batista. pastor começou. O pastor começou a mirrar o eles. trabalho deles e eles começaram a expandir, vieram para outros lugares, inclusive em São Paulo, mais precisamente na cidade de Santos, Isso. onde o pastor Graciliano começou o seu trabalho A como Assembleia pastor. de Deus, Ministério de Santos, ela no dia 5 de maio nós completamos 97 anos de existência. Meu Deus. No estado de São Paulo, no estado, é a igreja mais antiga registrada em cartório. Ó, a pastora Suzy deu uma boa ideia aqui para mim. Esse programa tem que ter Graciliano parte 2. Eu também acho. Vamos marcar isso. Vamos marcar isso porque realmente tá rendendo demais o programa. Eu Testemunho, trago foto, tá? Se quiser. testemunho edificante do meu amigo pastor Graciliano Neto. Antes de finalizar o programa, porque
Meu Deus do céu, quanta história bacana. Eu quero que o senhor conte um pouquinho desse processo que o senhor está vivendo agora, que é a faculdade de Direito. Por favor. Bom, para mim falar da atualidade, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás. Por quê? Nessa época que eu estava de férias, eu fui ajudar o meu pai num trabalho na igreja sede em Santos. Foi ali onde começou tudo, porque o meu pastor-presidente, além dele ser pastor-presidente, ele é advogado. Nós estávamos entendi. na Luiz de Camões, que é uma rua onde tem o escritório da igreja. E nós estávamos fazendo uma reforma ali. Eu tô com uma marreta na mão, derrubando uma parede e ajudando meu pai lá, os pastores, estava ajudando o povo lá. Ele subiu, cumprimentou, foi até o jurídico. Quando ele voltou, ele cumprimentou, desceu as escadas. Quando ele voltou falando em línguas estranhas e gritou meu nome, Graciliano. Aí meu pai olhou, não é você não, é teu filho. E aí começou. Olha bem pra mim, eu lembro como se fosse hoje. Ele tava com uma pasta preta, coisa mais linda. Ele tava com um terno meio azul, escuro, uma camisa azul, uma camisa branca e uma gravata azul escuro combinando com o terno. Ele olhou pra mim e falou assim: olha, Deus tem um chamado na tua vida. Isso foi antes de eu ser consagrado, tá? Isso foi antes. Foi acho que uns 2 meses antes, isso. O que acontece? Ele pegou e profetizou na minha vida e falou assim: olha bem pra mim. E aí é onde a gente precisa entender o que Deus trata com a gente, Mateus. Por quê? Porque eu sei que o meu pastor é presidente do ministério. Ele falou: olha, o que Deus fez comigo vai fazer com você. Olha bem pra mim, mas naquele dia ele não foi como pastor resolver uma questão. Ele foi como advogado. Meu Deus. Que é o que muita gente às vezes ouve Deus falar. Não, vou abrir o ministério, você... Não é assim. Cada um é cada um. Aí aparecem umas profecias, eu falei, não, isso daí não é de Deus não, porque eu nasci pra servir. Não é pra ser servido. E aí Deus usou ele e falou: olha, você tem chamado. Meu Deus. E não adianta você fugir, porque você já vem fugindo. E aí ele falou uma coisa que eu não falei aqui. Quando você estava lá no litoral norte, eu enviei a minha serva lá. Olha só, antes do pastor fazer aquele propósito de oração, da minha vida mudar toda, eu tinha um meio que trauma. Por quê? Eu falei, vou estudar para ajudar meu pai, porque vida de pastor é só sofrimento. Saiu uma mulher do Rio de Janeiro, foi parar na porta da minha casa. Isso quem conta melhor é minha mãe, ela é fantástica. Ela olhou e falou assim: eu vim falar com um jovem de 1,85 m chamado Graciliano Balbino da Silva Neto. Isso. E é o seguinte: Deus mandou, abre o portão porque a mensagem é para ele. Meu pai do céu. Eu era tão revoltado, Mateus, tão revoltado com essa questão de ministério e tal, que a mulher começou a profetizar. Eu levantei o sofá porque eu queria bater nela. Minha irmã mais nova e minha mãe me segurando. A velha criatura, que eu queria... velha criatura. E ela olhou e falou assim: não adianta. E dava risada na minha cara. Eu ficava louco. Você tem chamado. E ó, não vou chamar você para coisa pequena. E vou usar quem você menos imagina. Aí quem que Deus usa para profetizar sobre o meu chamado? O meu pastor presidente, que fez meu casamento. Ó, eu me casei com 20 anos, negão. E eu já dirigi igreja. Com 20 anos. Eu fui consagrado com 19. Meu pastor fez meu casamento no dia 19 de fevereiro de 2005. São 17 anos. Primeira igreja que eu assumi, Ponta da Praia. Minha segunda igreja, Entrada de Santos, no bairro do Sabuó. Quando você entrar na cidade de Santos, tem o CT dos Meninos da Vila. Pastor André conhece essa região, vai muito passando. Passou o CT, você vai ver uma igreja do seu lado direito, Assembleia de Deus Ministério de Santos. Uma igreja que tem uma vigília poderosa. Cheguei lá, o primeiro caso. Meu Deus. Chegou lá, sabe o que aconteceu? Conselho, hein? Se Deus tem algo na tua vida. Cheguei na igreja, minha esposa fez uma prova na ETEC. Passou, começou a fazer nutrição. Aí eu fui dirigir a igreja. Sabe o que aconteceu? Básico, hein?
Ouça conselho de quem tem para ensinar. Meu pai falou assim, você vai dirigir igreja? Nunca conversa com uma irmã sozinho. Se tiver um obreiro experiente, antigo, chama ele com a esposa, se a sua esposa não tiver, senão é você e a tua esposa. O que eu fazia? Acabava o culto, obreirinho novo, 20 anos de idade, eu tinha cabelo. Nunca foi bonito, mas tinha cabelo. Época boa, né? Entendeu? Não, tô melhor agora. Todo mundo fala que tá melhor agora. 63 quilos, varão. Oh, não, melhor agora. Outra fase, né? Melhor Outro agora. momento. Não tinha a expressão que tenho hoje. Era só gritaria. Mas pensa em um cara que jejuava, que ia pro monte, campanha de 60 dias, campanha de 3 meses, faça sol, faça chuva. É uma época que eu gosto, me traz muitas boas lembranças. Sabe por quê? Porque foi nessa época que eu mais vi pessoas serem curadas. Foi a vez que eu vi Deus levantar pessoas da cadeira de roda. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu tinha muito mais graça. Eu costumo olhar assim que é a experiência, vamos colocar assim, mas dá saudade. Sim. E aí o que acontece? Aí os irmãos queriam conversar. Aí eu falava para os irmãos, vocês ficam aí na porta da igreja e não sai ninguém. Aí teve um dia que Deus, minha esposa tá lá na escola, Deus falou para ela isso. O que você tá fazendo aí? Você tem que acompanhar teu esposo. Você tem que pastorear junto com ele. No outro dia eu tô vendo a mulher se arrumar com a Bíblia. Não, você não vai pra escola? Não, nunca mais voltou pro curso. Das duas, uma. Ou era Deus mostrando que não dá pra tratar de situação sozinho. Sim. Viu? Homem de Deus, vaso de honra. Tem coisa que não dá pra tratar sozinho. Olha aí, pega essa palavra aí. Trata não, chama a tua esposa. Olha aí. Porque É tem forte. coisa que não dá pra brincar. Boa essa palavra. José saiu correndo, varão. Deixou a túnica, mas não perdeu o caráter. É isso aí. Sabe o que aconteceu depois? Fui parar no lugar mais frio do mundo. E a ordem que eu recebi, ó, tu vai pra lá, tu não fala a tua idade pra ninguém, porque tu é muito novo como pastor. Mas a cidade que o meu pastor me mandou foi Rio Grande da Serra. O guitarrista da igreja me pegou no colo. Meu pai, fui substituir, sabe quem? Meu pai. Olha, eu já fui para Rio Grande da Serra e realmente é um Frio? é um Se você estender mão um pouquinho, você vai parar lá em lascado, Paranapiacaba. Ó, se deixar, nós vai ficar aqui até meia-noite. Então, ó, nós vamos fazer uma parte 2. O senhor topa? Nós vamos fazer uma parte 2, porque tem muita coisa para o pastor Graciliano contar ainda. Não entrei nem na questão do casamento das filhas dele, que são uma bênção, do ministério dele como pastor mesmo na cidade de Francisco Morato, que é onde ele dirige. Nós vamos fazer uma parte 2 em breve, tá bom? Em breve. Pode, claro. Como eu disse, né, para que eu pudesse falar sobre a faculdade, eu tinha que voltar lá atrás. Olha só, são 17 anos. Desconta 5, porque eu termino agora, né, nesse semestre. Esse semestre, graças a Deus, inclusive. 12 anos se passaram. Até Daquela palavra, da profecia. daquela profecia lá atrás. 12 anos. Você consegue esperar, Vaza? 12 Quando Deus anos? fala, você espera. Ó, passei por Ponta da Praia, Saboó, fui para Rio Grande da Serra, voltei para Santos, fui para Itanhaém, Gaivotas. De Itanhaém eu fui para Guarujá, do Guarujá eu fui para 7 Barras, Vale do Ribeira, cidade de 14 mil habitantes. Caramba, o senhor pegou todo o litoral praticamente. De lá eu fui para a cidade de Registro, que é caminho para Curitiba. Da cidade de Registro eu fui para uma cidade chamada Juquiá. De Juquiá eu vim parar em Francisco Morato. E aí depois vai vir a parte 2 do nosso programa. Até se cumprir o que Deus tinha falado. Caramba. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou impactado por esse testemunho. E a parte 2 vai vir com tudo aí em breve, em nome de Jesus. Pastor André, pode trocar a vinheta aí, porque agora nós vamos para o último quadro do programa, para fechar o programa.
que é o direto e objetivo. Esse quadro é o seguinte: 20 perguntas, o senhor vai responder bate pronto, tá bom? Não é pergunta polêmica, são perguntas simples, tá? 20 perguntas e aí a gente fecha o Victorino Talk Show de hoje. Tá preparado? Primeira pergunta: um filme. Velozes e Furiosos. É muito bom. Inclusive, vai vir o 9 agora. Vai vir o 9 agora. Esse, não sei se vai ser. Acho que é o próximo semestre. Próximo semestre agora vai vir Velozes e Furiosos 9. Muito bom. Um lugar que deseja visitar. Israel. Eu também. É um lugar que é a nossa. Desejo. É a segunda casa, né? Tem que passar por... Ó, essa aqui é boa. Última aglomeração antes da pandemia. AD Casa do Pai. Verdade? Sério? Quando? A última vigília que vocês fizeram. Ah, verdade. Foi. Lá em Antes 2000 e... Nossa. Fez acho que 2 anos que nós fizemos essa vigília, né? Com toda certeza. Caramba. Um pastor referência. Eu já sei essa... acho que a resposta já tá no texto. Já tá no... Sim. Dentro de casa ou fora? Vou falar fora. Pode ser. Pastor Wander. Pastor Wander. Esse futuramente vai estar aqui também no Victorino Talk Show. Um sonho. Servir. É meu Servir. sonho. Até onde der. Uma comida. Pão com ovo. Verdade? Se você colocar comida, pão com ovo. Eu sou fanático. Uma comida que o senhor não come de jeito nenhum. Agora pegou, hein? É aquela que... Aquela que não tá boa. Eu sou filho de pastor, mano. Ó, comida japonesa o senhor come? Tô aguçando o meu paladar. vai. É disso que eu tô falando. Quem tá assistindo o Victor no Talk Show, experimentem, tá escutando, pastor André? Experimentem comer comida japonesa, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Próxima Estou trabalhando nisso. Isso. É fantástico. Louvor do momento. Louvor que o senhor está escutando bastante agora. O louvor que eu estou ouvindo bastante agora, por incrível que pareça, Vitorino Silva, cara. Esse cara é muito ouço. bom, hein? Das antigas. Antiguíssimo. Nada Vitorino. contra as atualidades. A gente canta outras coisas, mas aquilo que você ouve. Então, aquilo particular, né? Vitorino Silva. Um livro. A história dos Hebreus. Tem mais uns 10. Não, O segundo mais. Pode colocar um segundo aí. As Catacumbas de Roma. Fala sobre a história da igreja. Amo esse livro. Muito bom. Uma meta que o senhor tem a cumprir esse ano. Esse ano, Esse ano, 2021. OAB. Em nome de Jesus vai acontecer. Eu creio. O que o senhor deseja ser daqui 10 anos? Juiz. Aliás, vou reformular. Pastor juiz. Pastor juiz. Meu Deus, vai ser forte. Uma pessoa que você deseja conhecer pessoalmente. Qualquer uma, pode ser famoso, não famoso. Agora você me pegou. Vin Diesel, talvez? Pastor André. Não, depois eu respondo. Eu tô pensando, Tá. pensando. Seu lema. Um lema que o senhor tem de vida. Ou de alguma... Meu lema? Uhum. Desistir nunca. Muito bom. Ó, essas duas perguntas agora, geralmente os convidados acabam se apertando. Presta bem atenção. Vou falar só por Fátima Bernardes, só por... Muito bom. Fátima Bernardes. Encontro com Fátima Bernardes. Ó, seu maior defeito, presta atenção nessa pergunta. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Meu maior defeito, que é uma grande... Que é uma grande qualidade. Esperar demais de quem não vai me corresponder da mesma forma. Agora, sua maior qualidade, que é um defeito. Acreditar Demais. em quem você... Mas isso tem muito a ver com o perfil pastoral, né? O pastor, ele tem que ter isso. Uma data que marcou sua vida. Acho que o senhor já falou.
19 de fevereiro de 2005? Sim, com certeza. Dia do casamento. Com certeza. Essa pergunta é boa. Não sei se o senhor vai responder. Time do coração. Time do coração é o São Paulo, mas não tá no coração não, Vaso. De verdade. Pior é o Corinthians, mas deixa pra lá. Não é não. Inclusive, semana passada, a Bispa Daiana esteve aqui comigo, cantamos o hino do Corinthians aqui. Foi uma maravilha, foi uma maravilha. Essa aqui é muito boa. Versículo favorito. Jó 42:2. Gosto demais. Tem um de Pedro também que é muito bom, mas depende do dia. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Cantamos esse louvor ontem aqui, os planos de Deus, Samuel Messias. Começa falando justamente desse versículo. Penúltima pergunta. Programa favorito de TV. UFC. Verdade. Pastor Graciliano gosta de combate. É verdade. UFC. Última pergunta. Uma palavra que te define. Uma palavra que Isso. me define. Uma palavra que te define. Determinado. Gostei. Esse foi o Victorino Talk Show de hoje. Parte 1 com o pastor Graciliano Neto. Palmas para o pastor Graciliano Neto, por Abençoe gentileza. a todos aí. Gente, muito obrigado a todos. Meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer lhe ouvir. E com certeza vai vir a parte 2, porque tem mais história para contar ainda, tá? Muito obrigado. E que Deus continue lhe abençoando. E até breve. Estaremos aqui juntos na nossa festa de 7 anos. Até breve, se Deus quiser, em nome de Jesus, meu amigo. Agradeço o carinho, agradeço a receptividade e o meu abraço a todos. Um abraço fraternal e a paz do Senhor. Maravilhoso estar com esse cara aqui, ele é fantástico. Deus abençoe, presbítero. Obrigado, meu amigo. Mateus. Gente, obrigado a vocês que ficaram até agora. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem teremos mais um Victorino Talk Show. E aí vai ser um Victorino Talk Show caseiro com a galera nossa aqui da igreja. Vai ser muito bom também. E marque na sua agenda. 18, 19 e 20 de junho, 7 anos de AD Casa do Pai. Esperamos vocês nessa linda festa em nome de Jesus. Estamos fechando o programa de hoje. Pode fechar com aquele famoso boa noite que eu gosto sempre do nosso querido amigo William Bonner. Em nome de Jesus. Até semana que vem com mais um Victorino Talk Show. Deus abençoe vocês poderosamente. Beijo no coração. Queria dizer só uma coisa. Boa noite. Boa noite, gente. Até semana que vem. Em nome de Jesus. Um abraço a todos.